Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, nono ano, aqui é o professor Newton e a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas sobre Segunda Guerra Mundial. Queridos, na aula passada a gente terminou aí, né, chegando em 1941, alguns fatos importantes vão acontecer, principalmente quando a gente fala de frente oriental da guerra. Nós vamos ter aí a Operação Barbarossa, né? O Hitler esquece o Pacto Germano-Soviético e decide atacar a União Soviética. E a União Soviética, por sua vez, contra-ataca e os nazistas vão sofrer duras derrotas aí no território da União Soviética, certo? Estados Unidos, em 1941, também vai interromper vendas de petróleo para o Japão, que estava ali sendo um dos aliados da Alemanha nazista e da Itália fascista, e isso vai irritar muitos japoneses que decidem fazer aí, dia 7 de dezembro de 1941, um ataque à principal base militar norte-americana no Pacífico, né? Esse ataque à base de Pearl Harbor foi o estopim aí para que os Estados Unidos entrassem de fato na guerra, né? Aí pelo presidente Delano Roosevelt. E aí a gente tem os Estados Unidos fazendo parte da Segunda Guerra Mundial. Quando eu digo fazendo uma parte direta, né? Porque já financiava, já emprestava dinheiro, já financiava as tropas aliadas. Agora, de fato, ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial. E aí, para a gente começar a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês um vídeo, é o trailer do filme Pearl Harbor, que conta justamente essa parte aí da história norte-americana, tá? Quanto tempo a América vai fingir que o mundo não está em guerra? De Berlim, Roma e Tóquio, nós somos descritos como uma nação de fracos e playboys que contrata soldados ingleses, russos ou chineses para lutarem por nós. Eu vou pra guerra. Faça de tudo para voltar da guerra por nós dois. Nós fomos treinados para pensar que somos invencíveis. Mas nosso povo pensa que Hitler e seus bandidos nazistas são problemas da Europa. Alguém acha que a vitória é possível sem encarar o perigo? Alerta de movimento agressivo dos japoneses. 7 de dezembro. 1941. Uma data que será tida como infame. Estamos em guerra. Voltando aqui, galerinha, para quem gosta de um filme de ação, Pearl Harbor é uma boa pedida, né? Deu para ter uma ideia aí de como foi esse ataque. Vários elementos do filme mostram a surpresa lá dos norte-americanos na base. Foi um ataque tão rápido que a defesa ela foi até demorada
tanta era a surpresa. E aí o discurso aí patriótico, né, do Roosevelt, e aí chamando para que pudessem ir à luta contra os bandidos nazistas, né? Como sempre vocês já sabem, os filmes norte-americanos tentam exaltar a cultura norte-americana, claro, né? Então você tem toda uma questão aí de sensibilizar quem está assistindo a ficar ao lado dos norte-americanos. Mas não vamos esquecer, vou dar um spoiler agora para vocês, que no final da guerra os Estados Unidos lançam duas bombas atômicas em cima do Japão, certo? Então, um ataque covarde feito pelos japoneses contra a base norte-americana não justifica um outro ataque covarde feito pelos Estados Unidos contra o Japão. Mas isso é assunto para uma próxima discussão. Vamos lá, continuando aqui para a aula de hoje. O ano é 1942. Nós temos um cenário de fortalecimento das tropas dos aliados. E aí os aliados vão bolar um plano aí de enfrentar principalmente a Alemanha em 3 frentes de batalha. Uma, a frente oriental com os soviéticos. Lembra que eu falei para vocês que a Alemanha, quando ataca, imaginando que isso aqui seja a Alemanha, né, gente? A Alemanha, quando ataca a União Soviética, consegue um problemão, né? Porque agora ela precisa defender suas fronteiras orientais e também continuar seus ataques do lado ocidental. Algo muito semelhante ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha também precisou dividir os seus esforços, tá? No caso aqui, o plano das 3 frentes de batalha, uma era pelo lado oriental, com os soviéticos, e do lado ocidental você tinha a Península Itálica aqui começando a ser dominada pelos aliados, e a libertação desse paísinho que estava por aqui, que era a França. Então por isso a gente chama de 3 frentes de batalha. Do lado oriental uma, a União Soviética, e do lado ocidental 2, uma para libertar a França e outra para dominar a Itália, uma das principais aliadas justamente da Alemanha, certo? Vamos lá, ofensiva soviética. Gente, é até curioso, né, a participação da União Soviética nesse primeiro momento. Os alemães eles vão ser derrotados aí na Batalha de Stalingrado pelos soviéticos. E eles vão utilizar uma estratégia que eles já haviam utilizado em outra guerra muito importante, que era a estratégia da terra arrasada. Quando a gente falou lá no ano passado sobre guerras napoleônicas, eu falei para vocês, né, que Napoleão também tentou invadir a Rússia. Porém, qual foi a tática utilizada por eles? Entrar no território, certo? E quando eles vão entrando, os soviéticos, no caso aqui da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos vão entrando, vão saindo das fronteiras e indo mais para o interior do território. E nessa ida deles para o interior do território, eles já vão destruindo casas, destruindo celeiros, destruindo plantações, queimando plantações. Qual o objetivo disso? Por isso que a gente chama de tática da terra arrasada. O objetivo é fazer com que o inimigo não tenha suprimentos, não tenha onde se abrigar, não tenha alimento para estar sobrevivendo. E de fato isso vai acontecer. Como o território russo ele é muito extenso, à medida que os soldados nazistas iam entrando, como eu falei para vocês na última aula, ele pensava que rapidamente eles seriam derrotados, que antes do inverno eles estariam voltando. E não é o que aconteceu. Então, a partir do momento que os nazistas vão entrando cada vez mais no território soviético, eles vão ficando sem suprimentos. Como eu falei para vocês, eu acredito que na última aula, mais ou menos 9.000 soldados alemães vão morrer de frio e fome, gente. Tá? Ou seja, um grande número de quase 1/3 aí dos soldados nazistas morreram não em combate com os soviéticos, e sim morreram de frio e fome. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter um dos invernos mais rigorosos nesse período? Então,
o inverno, somado à tática da terra arrasada, vai acabar enfraquecendo e muito o exército nazista, até porque depois desses 90 mil soldados mortos, o restante ainda está em condições precárias de enfrentar um outro exército. Então os alemães começam aí a sofrer pesadas derrotas na frente oriental de combate, certo? Na frente ocidental não é diferente. O exército alemão, junto com o exército de Benito Mussolini, também começa a sofrer graves derrotas. Primeiro, no norte da África, os alemães e italianos vão enfrentar ingleses e estadunidenses, né? Por que era importante conquistar o norte da África? Bem, pensa, olha só. Imaginando que nós temos aqui um mapa, né? Aqui seria a Europa, aqui é a Itália. E aqui embaixo fica o quê, hein? Isso, né? Aqui embaixo fica a África. E aqui entre a Europa e a África é o mar Mediterrâneo. Então a ideia é dominar regiões africanas para daqui começar a invadir a Itália. Esse é o plano, certo? E eles conseguem isso. Em 1942, os alemães vão ser expulsos da região da África e o caminho estava livre para então entrar na Itália. Em 1943, o Benito Mussolini ele vai ser destituído, vai ser preso, porém, algum tempo depois, forças nazistas vão libertá-lo. E aí ele vai para o norte da Itália e lá ele cria a República Social Italiana. E do outro lado, existia já um governo, meio que um governo provisório da Itália, e esse governo ele estava ali alinhado com os aliados, tá? Então Benito Mussolini sai do governo, os italianos então organizam um novo governo, e esse novo governo estava aí ao lado, digamos assim, dos aliados. Benito Mussolini é preso e tempos depois ele vai ser fuzilado por antinazistas, tá? Antifascistas. Bem aqui você tem a imagem, eles foram pendurados de ponta cabeça e foram fuzilados. No caso, Benito Mussolini e os seus principais aliados. Libertação da França e rendição alemã. Em junho de 1944, chamado Dia D, nós vamos ter o desembarque das tropas aliadas na Normandia, certo? A partir daí a gente consegue ter os aliados avançando cada vez mais e tomando cada vez mais territórios que antes estavam sob o domínio dos alemães e dos nazistas. Vamos ter a Conferência de Yalta. O objetivo da conferência era decidir o fim da guerra. Já era visível que os alemães não conseguiriam segurar o conflito por muito mais tempo. Já tinham perdido e já era visível também a força que os aliados tinham naquele momento. Então eles decidiram fazer uma reunião para pensar em como seria o fim desse conflito. Nessa região, eles decidiram que a Alemanha, que para eles seria derrotada, deveria ser dividida em áreas de influência controlada pelos vencedores. Gente, isso aqui é muito importante. Lembra que um dos principais motivos que fizeram a Alemanha entrar ou ter essa ideia expansionista foi justamente a forma com que acabou a Primeira Guerra Mundial, que ela se sentiu extremamente humilhada. Agora é pior ainda, porque agora os aliados pensam em dividir a Alemanha em territórios que seriam controlados pelos vencedores. É meio que transformar a Alemanha em uma colônia, certo? E a gente vai ver nas aulas posteriores que isso de fato vai acontecer, essa divisão do território alemão. É aí também, gente, na Conferência de Yalta, que eles vão criar a ONU, a Organização das Nações Unidas, com um objetivo semelhante à Liga das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, também o objetivo de manter a paz entre as nações do mundo, para evitar um novo conflito. Em 1945, a Alemanha vai ser invadida pelas tropas aliadas, e aí a gente tem a cronologia final aqui do que seria o Terceiro Reich, né? Em 30 de abril de 45, Hitler comete suicídio sem saída
perdendo já territórios, tendo aí as principais cidades alemãs tomadas pelos soviéticos. Hitler não tinha por onde ir, muito menos queria se entregar, então acaba cometendo suicídio. Não só ele, como os seus principais colaboradores vão fazer a mesma coisa. Dia 2 de maio de 1945, os soviéticos tomam Berlim, ou seja, Hitler comete suicídio, nem espera a tomada de Berlim, ele já sabia que tinha perdido a guerra. Em 8 de maio de 1945, o governo alemão de fato se rende. E aí, Berlim, como toda a Alemanha, estava nas mãos dos soviéticos. Era o fim do Terceiro Reich, era o fim do plano de Hitler de construir um grande império, de construir um grande território onde viveriam os arianos, os germânicos, povos de origem germânica, que a gente chamou lá na frente de pan-germanismo, certo? Gente, para vocês ficou hoje o exercício da página 52. Na próxima aula, a última sobre Segunda Guerra Mundial, a gente finaliza e aí fica faltando um capítulo só para a gente concluir nossos estudos desse primeiro semestre, tá? Vamos fazendo os exercícios, fique com Deus e até a próxima.